Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num caso arquivado que é, sim, bizarro e que foi totalmente reaberto por causa de uma nova tecnologia. Sabe, é uma daquelas histórias que parecem saídas de um filme de ficção científica, mas que tem suas raízes numa ciência bem real e num mistério que já dura décadas. Vamos começar com uma pergunta. Imagina só, e se tudo o que uma pessoa acredita sobre si mesma, sobre quem ela é, de onde veio, fosse, na verdade, uma grande mentira? É uma ideia que dá até um arrepio, né? Pois para uma mulher, isso se tornou uma realidade chocante. Então essa aqui é a Sloane Hastings. Em julho de 2024, ela tem 29 anos, é estudante de patologia forense e está levando uma vida super normal, sabe? Bem ambiciosa, morando em Raleigh, na Carolina do Norte, ela está ali, focada na carreira, trilhando o caminho para realizar o sonho da vida dela. Mas será que é isso mesmo? Porque o que ela nem imagina é que seu nome verdadeiro poderia ser Charlotte Margolis, uma bebê que simplesmente desapareceu do mapa junto com os pais há quase 30 anos. Foi um caso que chocou o país inteiro na época e que depois, bom, esfriou completamente. A questão é como um simples trabalho de faculdade conseguiu desenterrar um segredo que estava escondido há décadas. É exatamente nesse ponto que a história da Sloane dá uma virada, assim, inacreditável. Olha, a coisa toda começou de um jeito bem inocente. Para um projeto de pesquisa da faculdade, a Sloane precisava entender como funciona a genealogia forense. Então, ela procurou um especialista, um cara chamado James Clayton, só para ter uma introdução ao assunto. E aí, para entender o processo na prática, ele deu a ideia dela enviar uma amostra do próprio DNA. Ela ficou meio assim, hesitou um pouco, mas acabou topando. E esse pequeno passo, essa simples amostra de saliva num tubinho, mudou absolutamente tudo. E aqui está o pulo do gato. A Sloane não estava procurando a família biológica dela. Não mesmo. Ela é adotada e deixou isso bem claro para o genealogista. Disse com todas as letras, olha, não tenho intenção de procurar meus pais biológicos. Então isso não foi uma busca pelas origens, sabe? Foi uma descoberta totalmente acidental que pegou ela de surpresa. Certo, mas afinal, como é que essa tecnologia funciona? Para a gente entender essa reviravolta na vida da Sloane, a gente precisa primeiro entender a ciência por trás disso, a ciência que está reabrindo casos que todo mundo já tinha dado como insolúveis. O nome da tecnologia é genealogia forense. Basicamente, ela pega aqueles bancos de dados de DNA públicos, sabe? Tipo os que milhões de pessoas usam para montar suas árvores genealógicas, e transforma numa ferramenta de investigação superpoderosa. Em vez de procurar uma pessoa exata, os investigadores buscam por parentes, mesmo que distantes, primos, tios, avós, e vão construindo uma espécie de teia familiar que, no final, leva até a pessoa desconhecida. E para ter uma ideia do poder disso, o caso mais famoso que usou essa técnica foi o do Golden State Killer, o assassino do estado Dourado. Durante anos, esse cara aterrorizou a Califórnia, deixando rastros de crimes horríveis e amostras de DNA. Só que por quase 40 anos, esse DNA não levava a lugar nenhum. Era um beco sem saída. Até que, lá por 2017, os investigadores tiveram uma ideia que mudou o jogo. O que eles fizeram foi genial e até meio simples. Pegaram aquele DNA antigo da cena do crime e jogaram um site público de genealogia. E bingo! Acharam um parente, um primo de segundo grau do assassino. A partir daí foi uma mistura de ciência com trabalho de detetive raiz. Um genealogista montou uma árvore genealógica reversa, sabe? Começando por esse primo e indo para trás e para frente até achar um ancestral em comum. Isso levou eles a uma nova lista de suspeitos. A polícia foi investigando quem batia com o perfil e, no fim, pegaram DNA do lixo de um suspeito para confirmar. Deu match. Fim de caso. Beleza? Com essa ciência toda em mente, vamos voltar no tempo. Vamos para 1995, para uma cidadezinha chamada Cedar Creek, em Nevada. É aqui que o mistério da identidade da Sloane realmente começa. Na época, essa história foi uma verdadeira comoção nacional. A mídia só falava na bebê Charlotte. Jornais, revistas, o país inteiro via os rostos de Preston e Annabelle Margolis segurando a filhinha deles com aquela manchete gigante e assustadora: desaparecidos. O país todo queria saber a mesma coisa: onde eles estavam. Essa família era formada pelo Preston Margelos, um advogado que vinha de uma família importante, a esposa dele, Annabelle, e a filhinha deles de apenas 2 meses, a Charlotte. Pensa só, num dia eles eram uma família jovem, começando a vida. No dia seguinte, eles tinham simplesmente sumido. E a cronologia dos fatos é de arrepiar. A família foi vista pela última vez no dia 4 de julho.
3 dias depois, o desaparecimento deles já era notícia no país todo. E aí, só 9 dias depois que eles sumiram, o caso toma um rumo muito mais sombrio, mais violento. O xerife, que estava liderando a investigação, um cara chamado Sandy Stemos, é encontrado morto. E não foi um acidente, nem de longe. O xerife foi paralisado com uma droga, forçaram uma overdose nele e ainda empurraram o carro da polícia para dentro de um riacho. O recado era claro e aterrorizante. Ele estava chegando perto demais da verdade sobre o que aconteceu com a família Margolés. Agora, corta de volta para o presente. Com essa informação que parece impossível de digerir, a Sloane tem que fazer a coisa mais difícil da vida dela: confrontar as pessoas que a criaram, as pessoas que ela sempre chamou de pai e mãe. A Sloane se vê numa situação impossível. De um lado você tem a ciência, o DNA dela que não mente, ligando ela à família Margolis desaparecida. Do outro, você tem os papéis dos pais adotivos dela, que contam uma história totalmente diferente. Uma mãe biológica chamada Wendy Downing, uma adoção particular que foi arranjada lá nos primórdios da internet. E aí o pai adotivo dela, o Todd, solta uma bomba. Ele confessa que a adoção dela não foi feita por uma agência, nada oficial, foi um acordo particular. Ele diz que eles têm a documentação e tudo, mas o fato de ter sido tudo por fora levanta 1 milhão de novas perguntas e cada uma delas é mais assustadora que a outra. Com essa nova pista, um caso que estava na gaveta há quase 30 anos simplesmente explode e volta à vida. O passado não está só se chocando com o presente, ele está forçando a abertura de uma investigação federal gigantesca. E dá para ver o tamanho do problema pela resposta das autoridades. Isso deixou de ser um assunto de família. Agora, o caso envolve a polícia local, os investigadores do estado e as maiores agências do país, o FBI e o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. E a prova que eles têm é, assim, incontestável. O próprio FBI faz os testes deles e chega na mesmíssima conclusão. A certeza é de 99,9%. O DNA da Sloane Hastings bate com a amostra de DNA da bebê Charlotte Margolés, uma amostra que ficou guardada numa sala de evidências em Nevada por quase 3 décadas. E as consequências disso são imediatas e terríveis, principalmente para as pessoas que a Sloane sempre conheceu como mãe e pai. A Dolly e o Todd Hastings, que eram dentistas super conhecidos na vizinhança, agora estão bem no centro de uma investigação federal, passando por dias e dias de interrogatórios pesados com o FBI. E tudo isso nos leva de volta à grande pergunta, né? A pergunta que está no coração desse mistério de 30 anos. Se a Sloane Hastings é a bebê Charlotte que desapareceu, então o que diabos aconteceu com os pais dela, o Preston e a Annabelle Margolis? Parece que resolver uma parte desse quebra-cabeça só deixou a outra parte ainda mais profunda e sombria.